Olá, pessoal! Estamos começando mais um TeclaSap Podcast. Vou pedir para vocês aí se inscreverem no nosso canal. E antes de falar quem é o nosso convidado de hoje, vou fazer uma autodescrição minha. Então, eu tenho 1,76 m, sou mulher, tenho a pele branca, um pouquinho bronzeada aí do beach tênis, cabelos longos com algumas luzes aí, loiras. Estou vestindo um blazer branco, uma blusa branca, uma calça preta e um sapato preto. Agora sim vou falar quem é o nosso convidado de hoje. Ele que é publicitário de formação, com mais de 20 anos de experiência como executivo de grandes empresas como Oracle, SAP, Mutante, Lynx, 99, Dots e South Rock Lab. É também investidor serial e empreendedor, fundador da NZ3, uma aceleradora, Carmel Ventures, TGP Group e é CEO da Non-Stop Produções, a maior agência de influenciadores da América Latina. É corintiano, casado com a Raquel e pai de 4 filhos, uma recém aí nascida também, recente aí. Leandro Barankiewicz. Isso Acertei? Aí. Perfeito, perfeito. Até o sotaque ficou bom. Muito tá bem-vindo à TeclaSap. Obrigado, Carol. Prazer estar aqui com você, vocês todos aqui. Super bacana estar aqui na TeclaSap. Gostei dessa história. Eu que agradeço. Vou pedir para você fazer sua autodescrição também. Bom, meu nome é Leandro Barankiewicz, eu tenho um cabelo grisalho para cima, arrepiado, tenho 1,80 m, sou branco, não estou tão bronzeado pelo beach tênis como a Carol, então estou tendo meio rosa, assim, quando às vezes pega um pouquinho de sol, né? Tenho um pouco mais de 100 quilos, mais de 100 quilos, então estou um pouco gordinho. Estou de camiseta cinza escura, quase um prata ourives, que a gente estava falando aqui antes, a gente pode falar sobre isso. Calça preta, tênis preto. Uso óculos, eu acho que é isso. Maravilha. Bara, você entrou meio por acaso, né, na área de marketing. Totalmente. Você veio da área de tecnologia, startup, currículo enorme aí. Eu queria até que você contasse um pouquinho disso tudo, antes da gente entrar, inclusive, nesse universo marketing. Boa, vamos fazer o TeclaSap aqui do Baran aqui para vocês. Na verdade, eu entrei, por acaso, no marketing, porque foi a minha primeira formação. E por que eu caí em marketing? Eu estava entre ser advogado ou ir para marketing, que era alguma coisa para questão de... Depois eu fui perceber alguma coisa. Eu estava buscando alguma coisa ligada à questão comercial. Como não tem faculdade de vendas, na época fazia-se esses testes de vocação e tal, eu devo ter caído em cima disso. Então eu fui ser publicitário, depois fiz especialização em marketing e aí super por acaso, totalmente por acaso, caí em tecnologia, fiz a minha carreira toda em tecnologia e acabei voltando agora. Mas, na verdade, depois eu percebi, a gente pode até falar um pouco sobre isso, que eu nunca saí do marketing, do publicitário e desse lugar aí onde eu sempre estive. Mas eu tive uma vivência enorme como executivo em empresas de tecnologia. Depois, 10 anos para cá, 12 anos, comecei como investidor ainda na carreira de executivo, mas 10 anos oficialmente como empreendedor, empresário, né? Aproveitando o que eu aprendi nessas empresas por onde eu passei e nessa jornada de tecnologia, colocando dentro de frameworks, vamos falar um pouquinho assim, em empresas pequenas e médias aqui locais, né? Então eu falo, aquilo que as escolas onde a gente estuda, eu tive a oportunidade de liderar e participar dessas escolas, adaptei esse negócio para ser feito aqui, virando um empresário, um empreendedor, investidor, enfim, a gente pode chamar de várias coisas. E estou 10 anos nessa questão toda. E, especialmente nessa questão de marketing de forma dolosa, vamos falar assim, porque das outras coisas eu estava culposa, eu estava ali fazendo do jeito que estava, mas doloso agora na Non-Stop, e aí tem todo um contexto aí por conta disso, a gente até se conheceu num desses eventos, a gente falou um pouco sobre essas histórias todas, e acabei vendo uma oportunidade gigante de aquilo que eu chamo de terceira grande era do marketing acontecendo, eu desde 2018 escutando essas coisas, por isso que eu falei de dolo, porque a oportunidade apareceu e eu falei, vou entrar de cabeça nesse negócio. E foi super bacana. Então, tem várias coisas por acaso, muitas coisas pouco planejadas na minha vida, é o que é. E, enfim, muito bacana, muito legal. E que horas que você decide sair do CLT para empreender? 35 anos, eu tenho 45. 35 anos, exatamente 10 anos atrás. Minha primeira experiência profissional mesmo, porque eu trabalho desde os 13, mas... trabalhando mesmo, carteira assinada num emprego, não num trabalho qualquer, foi numa empresa chamada SAP, quando a SAP estava aqui no Brasil.
Então, a coincidência com o podcast. E a minha última carteira assinada foi também na SAP, em 2014. E o que me fez mudar de áreas, vamos falar assim? Quando você trabalha em empresa multinacional, você tem uma série de coisas que eu gosto de dizer que são bônus, mas são também outras coisas são ônus. E eu percebia que ali algumas coisas não me preenchiam. No primeiro momento eu achei que era o problema da empresa, eu fiz uma carreira muitos anos na Oracle e acabei indo para uma arquirrival, voltando na verdade para uma arquirrival SAP, e eu vi que o problema não era a Oracle, não era a cor vermelha ou a cor azul, não era isso. Era uma questão de voltada para eu conseguir fazer coisas e ter um protagonismo diferente do que eu estava fazendo, não só replicar coisas que aconteciam lá fora. Começou a ter uma pulguinha atrás da minha orelha em 2012 com a história das startups, e aí eu investindo como anjo e trabalhando perto dos empreendedores. Mas isso se consolidou mesmo a partir de 2014, quando eu tomei a decisão quase maluca, muita gente aí nos amigos da época ainda não entende, fala, você vai lá, vice-presidente sênior da SAP, cuidando do Brasil, América do Sul, montando um modelo de fazer uma startup dentro de uma empresa de 40 anos naquela época, ganhando super bem, uma estrutura pseudo estável, que de estabilidade no mundo executivo não tem muita coisa, mas enfim, tem muita gente que acha que é super estável, né? Nessa história toda eu acabei tomando uma decisão, vendo assim, primeira coisa, se der tudo errado vai dar tudo certo, né? Porque eu vou ter... otimista. Super otimista, né? Segunda coisa, alguém vai me arrumar um emprego? Terceira coisa, eu vou ter uma baita história para contar, né? E isso aí pode ajudar, inclusive, nessas outras, na alternativa 1 e 2. E fui. E tô aí até hoje desbravando esse mercado mais empreendedor, investidor e tal, usando essas coisas que eu aprendi lá atrás e outras que eu aprendo todo dia para fazer essas coisas acontecerem e funcionarem. Carol, uma coisa até importante e tema disso, quando até você me falou, eu acho que tenho que falar isso daqui lá contigo, uma das coisas que me fez também mudar tem a ver com isso. Eu, desde o início, as pessoas falam, você é publicitário, mas Baran, você parece muito com engenheiro, e eu brinco com a história que eu trabalhei muito perto de engenheiro, então eu aprendi a pensar e agir como engenheiro por osmose, praticamente, nesse mundo todo de tecnologia. Mas, de verdade, eu sou vendedor. E o que aconteceu, na verdade, é que desde o início, quando eu comecei a trabalhar lá atrás, com 13 anos, eu comecei muito perto de vendas. Um avô meu me falou uma das verdades que eu coloquei isso como mantra e vim desenvolvendo, que tem duas profissões no mundo. Uma é ser vendedor, outra trabalhar para quem vende. E essa história do marketing veio por isso também. É uma forma de você, né, trabalhar esse outro lado. Quando eu trabalhei em tecnologia, quando você trabalha em multinacional, você trabalha em subsidiária, que basicamente o que você faz aqui, quem não entende isso tem um problema sério, porque a gente vende o tempo todo. Eu vendo para trazer os melhores talentos para dentro de casa, vendo para os meus chefes e meus pares para aprovar os projetos e as prioridades que a gente tem que fazer. Eu vendo para os clientes, eu vendo para o mercado, eu vendo para os investidores, a gente vende o tempo todo. E nessa questão toda, agora mais recente, eu comecei a perceber que o próprio marketing estava mudando. Aquele que eu fui criado lá atrás, que eu gosto de chamar de primeira grande era do marketing, que eu aprendi Kotler, 4Ps, né, essa história toda. Depois eu vivi dentro da tecnologia. A mudança que isso aconteceu de mudando a arma de bazuca para quase um sniper, usando tecnologia e dados para isso, eu vi essas coisas acontecendo e de alguma maneira forneci soluções e tecnologia para empresas resolverem esse tipo de problema. E comecei a perceber, a partir de 2018, uma mudança, que é o que eu chamo de terceira grande era do marketing, não sei nem se esse negócio existe ou não, mas que é quase que uma volta dos que não foram, principalmente pensando pelo lado de vendas, que é essa história toda da economia da influência, dos criadores, a própria revolução que está acontecendo, tanto na forma como a gente consome, quanto na forma que as empresas e as marcas estão trabalhando o marketing em si, e uma necessidade nossa, minha com certeza, talvez sua, talvez de todo mundo que está nos vendo aqui, de querer cada vez mais se relacionar com pessoas. E a questão da humanização das marcas, o CNPJ, o CPF e tal, eu vim estudando isso desde 2018 e vim vendo esse negócio acontecer. E eu acabei vendo que muitas coisas não mudaram do que eu fazia lá atrás, né? Uma delas, como eu falei que eu sempre fui vendedor, os influenciadores hoje em dia nada mais são do que vendedores. Só que com coisas que, praticamente duas coisas que mudaram desde então, que é basicamente velocidade e escala, né? Então, eu estava numa conversa agora, antes da gente começar a falar aqui, eu estava falando sobre isso, que
de alguma maneira, a gente sempre vendia isso antes do modo analógico dentro da nossa bolha, né? E agora você tem, com essas ferramentas que existem hoje, tecnologia, dados, enfim, tudo isso à disposição, você tem condição de você furar isso. E muitas outras pessoas acabarem sendo impactadas isso dessa maneira, né? Um dos dobramentos é o mundo dos criadores, é a questão da economia da influência e tal. E que isso, de alguma maneira, eu sem entender direito o que estava acontecendo nessa última década da minha vida, eu acabei fazendo isso, porque as coisas começaram a acontecer, né? Eu vivendo uma startup raiz pra caramba, que foi o primeiro unicórnio brasileiro a 99, ela surgindo, acontecendo, e eu como um dos primeiros investidores anjo que teve lá atrás, depois caindo para dentro da estrutura para operar, vendendo ela depois para os chineses e vivendo essa mudança toda acontecendo. E cada vez mais eu, como um cara que trabalhei muito tempo no B2B, beliscando algumas coisas no B2C e voltando àquilo que foi a minha essência lá atrás, que todo mundo quer saber do 8 to 8, é human to human, todo mundo quer relacionar com pessoas, com gente, né? Então, de alguma maneira, acabou passando por isso. E essas coisas todas, de forma desestruturada, acabaram me fazendo tomar essa decisão de... se der tudo errado, vai dar tudo certo, e fazer essas coisas todas, e quase que uma volta dos que não foram, porque eu continuo fazendo as mesmas coisas, só que com outras ferramentas hoje. É isso. Maravilhoso. Você falou tanta coisa boa ao mesmo tempo, que eu vou ter que ir voltando algumas coisas aqui. Vai lá, vambora. Primeiro que uma das coisas que você falou é o que eu falo muito, é a questão de fazer conteúdo para seres humanos para seres humanos. Ninguém quer aquela coisa de catálogo mais, as pessoas querem se relacionar. E que bom que tá mudando, né? E como o próprio nome diz, rede social é feita para socializar. Isso, então, isso aí. quando a gente fala até dessa questão influenciadores, a gente vai muito para esse contexto de rede social, eles querem se conectar não com um produto ou com uma marca, eles querem se conectar com quem está por trás, muitas vezes, da marca, ou então quem está à frente mostrando o uso daquilo, né? Então, por isso que eu vejo muito essa era de influencers, não só aqueles gigantescos, que são os que vocês têm muitos dentro de casa, né? Mas aqueles micro e nano influencers que eles conseguem fazer esse movimento em nichos muito pequenos, seja no seu próprio bairro, em coisas menores, né? Postando alguma coisa que ele está consumindo ou convivendo, isso gera muito e tem um potencial em escala enorme. Sim. Onde que vocês enxergaram isso? Falando do ponto de vista de non-stop, na verdade, os founders enxergaram isso lá atrás, quando o nome ainda acho que não existia de influenciadores. Uma feliz coincidência que nos conectou, nos uniu, foi essa visão e de que a gente fazia as mesmas coisas, só que com nome diferente, né? Eu, por exemplo, na Oracle, um dos maiores influenciadores que até hoje, para mim, principalmente pela essa questão, pelo lado mais corporativo B2B, é Larry Ellison, que fez isso na Oracle, faz isso até hoje. E tanto faz isso super bem para essa comunidade de tecnologia, inovação e tal. É um dos caras mais top 10 mais ricos do mundo há, sei lá, décadas. Dependendo das ações da Oracle, ele vira o número 5, o número 3, e vai beliscando aí, brigando aí com os Elon Musk da vida, os caras da Louis Vuitton e por aí vai. Por quê? Porque, cara, ele continua sendo um dos principais vendedores dessa história toda, né? Óbvio que se juntou com outras pessoas, criou uma corporação como a Oracle e tal, enfim. Quando a Non-Stop começou lá atrás, começou com caras que já eram famosos na internet, no digital, com a visão de Alex, Douglas, enfim, turma toda lá de trás, Kaká, e o Pita, falando assim, cara, eu vou tirar você. Olha que doido, né? O mundo todo estava querendo ir para o digital. Nessa época, teve alguns caras que fizeram, ó, vou te tirar do digital, né? E com nomes gigantescos, Felipe Neto, Whindersson Nunes, Tirolipa e outros, de falar, ó, eu vou te tirar do digital e vou fazer você monetizar no físico, né? Com bilheteria, com publi, com outras ferramentas, principalmente por essa galera que veio do entretenimento, dos shows e tal. Nem tinha um nome, acho que influenciadores lá atrás. Mas o que, na verdade, o que eu acho que eu vejo é que as coisas eram as mesmas, eram as mesmas com nomes diferentes, né? De alguma maneira, houve uma visão de transformar esses caras que já tinham uma audiência muito grande, um engajamento grande, que conseguiam ter um protocolo, uma tecla SAP para falar com essa galera de uma forma diferente. Isso veio acontecendo dentro de movimentos importantes para se levar
naquilo que a gente está chegando hoje. De alguma maneira, eu, pelo meu lado mais corporativo e de um lado mais até chato dessa história toda, e analógico, a gente veio fazendo as mesmas coisas, né? E que, de repente, pintou um momento eureka, né? De falar assim, cara, esse negócio, quando você pega as 3 eras do marketing, quem detinha o poder e detinha um protagonismo gigantesco era quem tinha audiência. Lá atrás, as grandes empresas de mídia, né? Sem falar nomes para não ofender e não direcionar nada para ninguém, mas enfim, é só a gente lembrar quem eram os grandes lá atrás, era quem tinha o poder, quem trazia dinheiro, quem fazia esse negócio acontecer. Segunda grande era do marketing, as grandes big techs hackearam esse negócio todo e conseguiram levar dinheiro para elas porque levaram audiência. A terceira era agora, quem tem audiência são as pessoas, né? Então, e você não precisa ser um cara de milhões e centenas de milhares para você conseguir fazer isso acontecer, né? Cada vez mais o mercado chama de nano, de micro, de qualquer outra coisa, inclusive os grandes que a gente tem, conseguem fazer isso. Por quê? Quando você é grande, você consegue ter uma abrangência muito grande e você consegue fazer a awareness bem bacana ali dentro. Mas quando você pega, por exemplo, taxa de conversão e a gente olha os números, olha os dados lá, nada supera quem está lá muito focado em cima daquilo. Antes de ser influenciador, é influente sobre o tema, está se falando lá dentro. E você não precisa ter lá, assim, ser famoso pra caramba para conseguir converter super bem. É essa tese, entendendo a ciência por trás disso, que mostra que, mais uma vez, estamos fazendo as mesmas coisas com nome diferente e que você muda só a velocidade de escala. Quando você pega hoje a Non-Stop hoje, eu acho que nós já estamos perto de 1 bilhão de seguidores ou inscritos dos canais, somando os nossos influenciadores, né? É muito mais do que boa parte dessas empresas de mídia que eu citei sem citar lá atrás, né? E com a capacidade e também uma responsabilidade gigante de conseguir fazer isso de forma correta, com protocolo correto e também levar coisas que são coisas boas, adequadas e que estejam ligados aos valores, enfim. Porque da mesma forma que você pode colocar e engajar coisas boas, você pode também engajar outras coisas que talvez não sejam tão boas, né? Eu ia te perguntar exatamente dessa preocupação que a gente precisa ter em relação tanto aos assessorados de vocês ali dentro. Hoje vocês têm um time gigantesco, né? Os maiores influenciadores do país estão com vocês. Sim. Depois queria até que você sentasse alguns nomes Sim. aqui. Mas essa preocupação também de marca, né? Porque existe uma questão de troca de imagem Super. de um para o outro. Então, o quanto aquela marca pode ferir alguma coisa, se ela não é vegana e aquela pessoa prega um negócio vegano, se não é algo... E isso tem uma questão de reputação, Super. que é uma via de mão dupla. Ou se o próprio influenciador faz alguma coisa que isso respinga na questão de imagem da empresa. Hoje, como que vocês têm esse cuidado, essa análise para trazer? Carol, é super sensível isso, porque da mesma maneira que essa história da terceira era do marketing acontece, tem uma questão de curadoria, de contexto, de comunidade. Essa história foi criada, eu vivi essa história em empresas onde você tinha um conceito de, principalmente nas escolas de onde eu vim, ou nas empresas por onde eu passei que me ensinaram isso, era um conceito chamado de Sales-Led Growth, ou seja, vendas e a máquina de vendas. Apesar de você ter um bom produto, você tinha uma estrutura de vendas que fazia esse negócio funcionar e muito bem. E aí, falando da minha perspectiva, eu vi muito disso acontecendo logo depois com empresas focando no que a gente chama de Product-Led Growth, ou seja, empresas com belíssimos produtos e mudando um pouco essa questão para que o próprio produto ele se venda, né? Então, o exemplo que eu sempre dou eu trabalhei na Oracle. A Oracle tem produtos maravilhosos, mas o que sempre empurra muito bem da Oracle é a questão de máquina de vendas, é super reconhecida, por isso é uma baita escola. Quando você pega, por exemplo, uma empresa, para não falar de concorrentes da Oracle, mas falar de empresas que todo mundo conhece, uma Apple é um baita de uma empresa que é Product-Led Growth. Ninguém conhece muito, não tem estrutura de vendas, um vendedor que você lida e tal. Tem toda uma questão de você criar, inclusive, a própria estrutura, estratégia dos lançamentos, da questão toda de jornada do cliente, a questão dos funis, enfim, tudo por isso você conseguir fazer isso através de produto e esses negócios acontecendo. Quando eu estava na 99, a gente não podia brigar com um baita de uma empresa
que é um Product-Led Growth gigante, que é a Uber, né? Com uma questão de Customer Experience gigante, uma capacidade de construir produto e entender disso de uma forma muito grande, principalmente pelo bolso gigantesco. Por mais que a gente levantava dinheiro, a gente não conseguia fazer essas coisas, nem chegar perto do que a gente estava fazendo. O que tem agora, e ligado ao ponto que você está falando, é cada vez mais a questão de community. E a comunidade passa por isso, de você, primeiro, você anunciar coisas e você fazer coisas e você vender coisas, que é aquilo que você realmente usa. Porque se você não faz isso, você fere um dos temas capitais da comunidade, né? Então, se eu não bebo álcool, como é que eu vou anunciar álcool? E por muito tempo foi assim, na época lá atrás, né? Quantas pessoas não iam nos camarotes aí da Brahma e das outras com o copo e com água dentro, refrigerante e tal, porque não é que não bebia cerveja, não bebia álcool, né? Então, dando um exemplo bem bobo, né? Mas é real mesmo. Super real, super real. Hoje, cada vez mais, o que você consegue ter resultado para isso é se você engaja com quem você está falando, se você vive aquilo. As pessoas querem lidar com pessoas porque eu quero pessoas que tenham, dentro de um contexto muito importante, que faz uma curadoria sobre aquele produto, solução ou tema relacionado a isso, e que principalmente engaja com, vamos chamar assim, verdades, com as verdades de cada um, né? Então, por isso que eu volto a falar de novo que a gente tem gente muito grande lá dentro, que tem um alcance gigantesco, mas ao mesmo tempo a gente vê surgindo pessoas, e esse negócio agora, todo mundo antes queria ser jogador de futebol, agora estão querendo ser influenciadores, né? Também, da mesma forma como não tem escola de vendas, também não tem escola de influenciadores ainda. Esse é um tema depois que a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas tem uma janela importante relacionada a isso para o mercado, uma oportunidade, enfim, muitas coisas relacionadas a isso, até para educar essa galera desde o início de como se estruturar lá para frente. Por quê, Carol? A gente vê, por exemplo, na Non-Stop, desafios gigantes que acontecem nesse mundo artístico no geral, para não falar só de influenciadores, que às vezes a carreira é meio curta, igual de jogador de futebol. E a pessoa às vezes não se preparou para ter todo aquele sucesso, todo aquele protagonismo. Atinge um tamanho de uma forma muito rápida e, às vezes, essa decolagem, onde você chega no pico, depois você vai cair, ela é relativamente rápida. E uma das coisas que a gente tem falado muito, e isso é uma questão até de uma causa pessoal, até pela minha origem, é ensinar esses artistas a importância que tem de que ele é uma marca. Ele tem que ser o CEO e ter uma mentalidade de CEO da própria estrutura. Tem que pensar muito bem nos valores e naquilo que ele tem buscado, se aquilo que ele está passando para todo o público e a audiência dele, e se conectar com as marcas que fazem sentido, muitas vezes num objetivo de, primeiro, de ser legítimo, porque nós, como consumidores, a gente cobra isso, a gente está muito mais estamos se importando muito mais pelo porquê do que pelo quê, e, ao mesmo tempo, o resultado que vem e que mostra pelos dados, todos os grandes que estão fazendo um belo trabalho com isso. Então você pega, por exemplo, a Bianca, com Boca Rosa e tal, ela vive aquilo, ela faz aquilo de forma legítima. Você pega uma Virgínia, né? Então, nossa, quem não conhece fala assim, do nada ela aconteceu, não, do nada não, enfim, do todo, olha o que ela fez a vida toda para criar aquilo e ela vive aquilo de forma legítima. E tem outros tantos exemplos. Quando a gente pega, por exemplo, nos nossos casos, é muito importante fazer e transformá-los, essa é a causa que eu queria dizer, de ser, além de ser só um artista, porque os artistas eles já são, mas para eles virarem empresários. Pensarem como CEO do próprio negócio e, ao mesmo tempo, mudar a forma de se relacionar com as marcas, porque isso que a gente tem visto também, do outro lado, então do lado eu tenho os artistas e do outro lado eu tenho as marcas, eu acabo conectando isso de uma forma muito mais legítima, muito mais forte, num novo modelo, um modelo inclusive estruturado no porquê, estruturado de ser toda uma questão de curadoria e cocriação, inclusive de campanha e também de produtos e outras coisas. Um modelo de equity, que pode ter o equity, além do influenciador, um equity de marcas e de negócios, e sim, que podem acontecer e devem acontecer. E, ao mesmo tempo, um modelo de cada vez menos estruturado pelo esforço e mais estruturado pelo resultado, um modelo meritocrático. Para mim é muito óbvio, de onde eu venho sempre foi assim.
né? Mas ainda para esse mercado ainda não é. Então, assim, eu quero ser pago pelo job, eu quero isso, eu quero que... Então, tem um desejo e um lugar aqui que está se ligando muito com isso. É mais difícil no nosso caso pelo tamanho dos nossos artistas, mas eu vejo que é um trabalho gigante que o mercado está se pautando para se criar. E eu, independente da Non-Stop, já tenho trabalhado nisso, porque eu vejo que é o caminho que isso vai acontecer. Um caminho de amadurecimento do mercado, de consolidação de algumas coisas e um anseio, do ponto de vista das marcas, de se buscar um relacionamento diferente com essa turma, né? Então, acho que nós estamos num momento borbulhando com essas coisas todas, né? E a gente tem uma preocupação muito grande de preparar, né? Preparar essa turma que já está e principalmente preparar essa turma que está vindo. E, de alguma maneira também, pavimentar essa avenida para as marcas conseguirem também se posicionar e criar modelos que são modelos diferentes. Quando a gente fala marcas, não são só as grandes, mas as pequenas que estão entrando agora, né? Que às vezes não têm um acesso tão grande em orçamento e tal, e que podem ter acesso a esses criadores, influenciadores e influentes para se desenvolver nesse novo mercado com modelos diferentes. Você dá aula em tanta coisa que eu vou anotando aqui, tudo que eu vou falando, que eu falo assim, não posso perder esse gancho aqui, mas também não posso perder a linha de raciocínio dele aqui. Quando você fala até, você falou um pouquinho lá atrás, em relação aos influenciadores serem diferentes das celebridades. Uhum. Hoje, você comentou, por exemplo, da Virgínia. Você não acha que ela já está nesse patamar? Porque tem 40 milhões. A gente olhou essa semana, porque ela entrou agora no SBT, Isso, né? Então, exato. eu ia falar dessa transição... Isso. Falando, a gente foi olhar, inclusive, e falou assim, ela já tem mais de 40 milhões, então... 40 milhões só no Instagram, né? Sim, Fora a gente nos está outros. falando de uma única rede, fora Isso, TikTok, isso. fora views, né? Isso. Então, assim, o quanto isso tem de impacto, e aí a gente fez a conta, a gente tem mais ou menos 200 milhões de habitantes no Brasil, 40 milhões seguem ela. Então, ela já é um fenômeno Super. dentro desse segmento, ela já é Super. um fenômeno que estourou, furou essa bolha, ela já virou uma celebridade dentro disso, né? Totalmente. Ao mesmo tempo, eu vejo, por exemplo, tem gente que tem 5 milhões de seguidores no TikTok, eu não sei quem é, mas talvez eu sou errada, né? Eu não conheço nesse público. Isso. E talvez uma celebridade, onde a gente entendia a celebridade antes, uma atriz não tem 5 milhões, mas ela tem essa parte, vamos dizer, institucional. Sim, essa sim, parte sim. das pessoas saberem quem ela é mais. Como que tem essa mescla, né? O que é celebridade e o que é influenciador? Porque, para mim, entra todo mundo numa coisa única. É assim, ó. Para pegar, acho que de um ponto, acho que todo mundo não, os mais novos talvez não vão entender esse exemplo que eu vou usar, mas foi esse que veio na minha cabeça. Quando você pega a Globo lá atrás, a Globo criava celebridades que, de alguma maneira, poderiam estar nesse lugar de ser influenciadores e trabalhar com esse contexto todo, mesmo quando essa tecnologia, as mídias sociais não existiam. Agora, o que acontece? Antes, um ator da Globo, ele precisava, um artista no geral, ele precisava ter uma plataforma para fazer isso. Hoje, as Virgínias, cada vez mais, elas criam isso dentro do próprio telefone. E aí, como você falou super bem, não é só sobre Instagram ou é só aquela rede. São sobre todas as redes. Quando você pega hoje, eu tenho filho de quase todas as idades. E a maior escola que eu tenho de liderança e de uma série de outras coisas, como cultura e tal, são os meus filhos. Porque a minha filha mais velha tem 19, vai fazer 20. Não tem o mesmo nível de interação com as mesmas redes do meu filho 03. A 04 ainda nem vê nada ainda. Espero que ela não veja nada. 19? Então, a escadinha é 19, 17, 13 e 2 meses e alguns dias. Eu me perco aqui nos dias já. Mas, então, o meu de 13 para 14, ele, por exemplo, foi criado no TikTok. Total. E o que ele faz? Ele, inclusive, as questões todas que ele lida no dia a dia, fora da rede social, ele se posiciona, você olha, eu com essa minha visão, eu olho ele como o TikToker, né? Então, é um cara muito rápido, que ele se aborrece muito rápido com as coisas, ele é muito largo e pouco profundo, porque ele tá ali sempre no e vai passando nesse negócio. A minha filha mais velha, vou pular o B que tá no meio disso, a minha filha mais velha foi criada no Instagram. Então,
E qual é a diferença entre os dois? O meu filho, por exemplo, ele não olha feed. Quando ele olha Instagram, ele olha stories e olha lá. E se acha ruim, porque a forma de lidar no Instagram, mesmo no stories, é completamente diferente. É muito linear, né? Você vê cada uma das pessoas que você segue. O TikTok são coisas de acordo completamente diferente. Completamente diferente. E nessa história toda, você tem hoje artistas, celebridades e tal, surgindo nas mais diversas redes. Algumas, inclusive, que a gente não fala mais tanto, mas nos Facebooks da vida e tal. É impressionante o tamanho que tem, e quando se pensa, inclusive, em algumas perfis, né? Então, perfil mais velho, o pessoal que não está mais nos grandes centros e tal, consome muita coisa de Facebook, por exemplo. Eu sei até para as minhas próprias redes, porque aqui muitas coisas que eu posto no Instagram, eu também posto lá, e eu falo com públicos completamente diferentes, no meu seio familiar, inclusive. Então eu vejo e falo, cara, tá muito claro assim, as diferenças, né? Quando a gente pensa nessa questão toda, tem todo um trabalho para se fazer e para entender o que você quer fazer e como você quer fazer. Uma Virgínia, por exemplo, quando você olha e cria um negócio de mais de 100 milhões de reais de faturamento, assim, super rápido, isso sim foi rápido, mas é um modelo onde ela trouxe toda uma questão de ligação com aquilo que ela faz, aquilo que ela gosta, a forma que ela faz, e colocou isso dentro de um produto, uma marca que falava com isso, e o negócio cresce de forma... era da influência mesmo, é super escalável esse tipo de coisa. Quando a gente pensa, por exemplo, em como, né, nessa questão dos artistas e dos influenciadores, a gente tem que estar entendendo muito bem que as celebridades lá de trás precisavam de uma plataforma, e agora os novos entrantes nessa questão não precisam de uma plataforma, eles são uma plataforma. A gente tem lá, por exemplo, um dos nossos grandes estrelas é o Whindersson Nunes, né? Então o Tiro Lipa tá na TV, abriu inclusive essa leva junto com o SBT de procurar, na verdade não é simplesmente mudar o canal, na verdade criar um contexto lá dentro. Então o Tiro tá levando o circo para a TV, que era uma coisa que se a gente olhar quando a gente começou a desenhar essa história toda, a TV, pelo Silvio Santos, sempre foi um grande circo, tinha as caravanas, e ele pegou, como um grande vendedor, o Silvio Santos, praticamente criou uma empresa de mídia, que é o SBT, né, para vender os produtos que realmente dão dinheiro para ele, que é o Baú da Felicidade, depois virou um banco, Telecena, essas coisas todas, né? Quando a gente vê, por exemplo, esse modelo acontecendo, tinha sempre muito entretenimento. Quando você pensa, por exemplo, no SBT, a emissora da família brasileira, essas coisas. E nessa questão toda das transformações, isso veio se perdendo, principalmente pela busca, pelos KPIs que existiam, de audiência e tal. E você acaba criando uma baixa curadoria para isso. Quando você pensa, por exemplo, no Tiro Lipa, é levar o circo. Então, assim... Quando ele estava revisando toda a questão da carreira dele, querendo virar um empresário, como ele já está virando, ele falou, cara, a primeira coisa que eu quero ter um circo. Eu fui super influenciado pelo pai dele, que ele nasceu dentro do circo, mas vendo Circo du Soleil e outros tantos aí num nível de qualidade diferente, falou assim, eu vou criar o circo do Tiru para levar isso para porque está faltando esse negócio. E aí a questão de ligar isso, levar para a TV, esse formato, é nesse... questão que você tinha Chacrinha, por exemplo, há muito tempo atrás, que era um cara que fazia um circo lá, né, e tal. Se vestia, né? Se vestia. Então, quando você pega os programas no domingo, com outro, também é tipo um circo, né? Você tinha as questões que a gente tem no circo ali dentro. Isso por um momento perdeu e agora de alguma maneira está voltando. A Virgínia também está se colocando numa questão como essa. Eu vejo talvez outros fazendo isso. Eu não vejo, por exemplo... em questão de formato, simplesmente pegar aquilo que você faz no digital e levar para a TV, eu não vejo dessa maneira. O próprio Whindersson, por exemplo, quando ele coloca esse tipo de coisa, ele fala assim, cara, nunca me tocou por isso, por eu não... aquilo que eu faço ou no palco ou no digital é muito ligado para aquilo. Mas aí você pega, por exemplo, o próprio Whindersson se reinventando como um lutador ou um esportista, tem absolutamente tudo a ver com TV aberta, tudo a ver com TV a cabo, pay-per-view e tal, até por questões de modelo, entendendo a abordagem que não é só de você ser
um esportista de alto desempenho, né? Mas de você levar entretenimento e de você levar a questão importantíssima de que se ele consegue fazer isso por tudo que ele passou, por tudo que ele já fez e tal, e consegue virar um atleta, todo mundo pode fazer isso. Então tem uma questão de educação muito forte com relação a isso. Superação, né? Um monte de coisa de você olhar e de ser um exemplo. Então, imagina que eu estou usando esse exemplo para contar para você que essa questão da celebridade lá de trás e depois do artista. Então, quando você fala com o Whindersson, o que você é? Eu falo, eu sou um artista. Eu uso essas coisas todas para esse tipo de coisa. Então, aí você bota o contexto das marcas, começa a contar uma história muito bacana. Então ele liga com coisas que ele gosta de fazer. Ele já gostou de fazer outras coisas e agora está gostando de fazer esporte, luta e tal, junto com viagem, junto com... Então tem lá os programas de Winnie Trip e outras coisas relacionadas que conversa de uma forma completamente diferente com marca, com mercado, com todo ligado às questões daquilo que ele é de verdade. Então esse negócio mudou muito, Carol. E assim, o que eu vejo é que vai mudar mais ainda. A gente está só... por esse espectro, só no início. Tem um dado, até para te falar isso daqui, tem um dado, eu falei de educação aqui rapidamente, tem um dado que diz que 80%, depois eu até puxo de novo o dado certinho, mas é tipo 80% das profissões e ocupações de 2030 nem foram criadas hoje. Então, com o advento de tecnologia, machine learning, inteligência artificial e a própria revolução vindo por aí, vai mudar muita coisa para frente. Então imagina que até outro dia não tinha podcast. Né? Até outro dia, quando a gente pensa lá atrás, não tinha uma série de outras coisas. Não tinha influenciador, não tinha social media, não tinha toda essa estrutura ali, copy, né? Tinham coisas parecidas que chamavam de outro nome. Agora, cada vez mais, esse negócio está mudando. E está mudando de uma forma que é cada vez mais rápida. E essa história que você via lá atrás de celebridade, de artista e tal, tem coisas que continuam as mesmas coisas, tem outras coisas que também mudaram com relação a isso. Né? Então, tem muita coisa aí acontecendo, muita coisa rolando, e que aí vamos ver como é que vai se desenrolar, né? Eu percebo as mídias tradicionais, antigas, olhando com um olhar onde porque eles perderam muito, né? Muito. A gente tem muitos cases, inclusive, falando que os stories viraram a nova televisão. Exato. Então, é onde as pessoas ficam ali consumindo, fazendo outras coisas, enfim. E aí, quando a gente vê o SBT se inovando, colocando uma Virgínia à frente de um programa, traz Natália Arcuri, que também é outra influencer, chega em segundo lugar de audiência no primeiro momento. Isso. Então, assim, bate recordes. Vê João Kepler, que é um dos investidores aí da NON, numa parte de startups lá dentro. Vê Joel J indo para um Shark Tank. Isso. Então, tá tudo mudando, né? Vê um Big Brother há anos colocando influencers. Então, como que tudo isso se encaixa como celebridade ou como influencer? O que é? Todo mundo é tudo. Então, no final do dia, cara, o que eu vejo é que, independente do adjetivo que a gente vai colocar, no final do dia é aquela provocação que eu faço que as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas com nomes diferentes, né? Então você citou algumas pessoas aí, por exemplo, Kepler. O Kepler está fazendo um trabalho falando de investimento anjo e tal, mas mais do que isso é um trabalho de educação, está educando de uma outra forma. Então o próprio programa dele na SBT, enfim, tudo aquilo que ele tem feito e tal, leva ele para esse lado. Você pega o Joel, é a mesma coisa. O Joel, o que ele faz? Quando você fala, Joel, eu sou um treinador de alta performance. No final do dia, tem a questão de educação. É uma forma diferente das pessoas consumirem conteúdo para se educar. E aí você liga isso com marca, com essas coisas todas. A Natália, que você citou, há quanto tempo que ela já trabalha, faz um trabalho gigantesco de educação financeira, com toda essa turma aí, usando as ferramentas que estão aí à disposição para esse tipo de coisa. Então, quando você combina isso e você cria um formato que pode ser utilizado num canhão, uma bazuca, que ainda é a TV aberta, as mídias tradicionais e antigas, como você colocou, a tendência é dar super bom, né? E nessa história toda, o que eu acho é que, mais do que eles serem educadores, mais do que eles serem artistas, mais do que eles serem celebridades, eu volto ao ponto. Se a gente olhar ali no âmago, eles são os caras que são vendedores, eles vendem. Vendem
uma ideia, vendem uma marca, vendem uma questão de tendência, vendem a importância de se fazer, de se estudar e de ir pelo lado A ou lado B, enfim. Vendem uma forma de se fazer isso. Então, assim, isso que é uma das coisas que eu falo que não mudou muita coisa. Você quer ver outros exemplos que eu sempre dou? Nessa mudança toda que está acontecendo, que a gente está falando, você vê cada vez mais, eu dei o exemplo do Larry Ellison, mas cada vez mais líderes empresariais, empresários fazendo esse papel. Eu vou citar alguns aqui. O Ale Costa, da Cacau Show. Acho que a Cacau, 5 bi, 6 bi, um negócio surreal. Ele criando toda essa questão em volta do chocolate, do cacau, indo para um lado de entretenimento, então com hotéis, comprou o Play Center agora. Então coisas incríveis acontecendo com isso. E de verdade, o que o Ale é? O Ale é o vendedor, é o cara que vende a Cacau, que vende esse contexto, que vende esse espírito que está por trás, contamina as pessoas da porta para dentro, que são os colaboradores, da porta para fora, que são os clientes, investidores, e fazendo isso de uma maneira surrealmente bacana, né? Usando as ferramentas e usando esse contexto todo para isso acontecer. Você pega um outro cara, que é o Adib, o João Adib, da CIMED. Trabalho gigantesco também, acho que vai faturar 3 bi esse ano, alguma coisa assim, vendendo uma baita de uma commodity, que é medicamento, e medicamento genérico. E criou uma marca para isso. Então, assim, e fora ele, né, fazendo esse trabalho em cima desse contexto todo de influência, ele botou a família, botou a estrutura toda, botou parte do C-Level da CIMED fazendo a mesma coisa. Tem um outro cara que eu admiro muito, que é o Rony Meisler. O Rony da Reserva, né? Eu gosto de dizer, e nos exemplos que eu dou, o Ale Birman, né, da Arezzo, não comprou uma marca de camiseta, ele comprou a narrativa que o Rony criou em cima da marca. E eu, por exemplo, consumo Reserva. Eu acho que essa camisa deve ser Reserva, inclusive. Não é patrocinado, mas poderia. Né? Fazendo um trabalho muito legal de se criar todo um porquê da marca, o que está sendo... Então, você pega, por exemplo, o Rony, agora, acho que semana passada, eu vi um post dele, que ele lançou uma marca de água. Né? E a marca de água que, assim, ligado exatamente com esse espírito, de se criar essa alma, esse contexto, esse propósito, que é uma palavra que muita gente tem usado aí, tem quase banalizado, um negócio importantíssimo quando você olha o âmago do que é propósito e tal, criando, usando ferramentas. E que, assim, você pensa, o Rony, o João, o Ale, são celebridades? São artistas? São executivos, empresários e tal? No final do dia, eles são vendedores. Essa é a bandeira que eu tenho colocado cada vez mais em cima disso. E é por isso que, quando eu comecei no início aqui do papo falando contigo, assim, eu já passei, já fui, já isso, já aquilo, hoje eu sou, vou deixar de ser e vou continuar sendo. Mas do que eu sou de verdade, é um pouco até do que você me apresentou ali. Eu sou corintiano, pai dos 4, casado com a Raquel e tal, e sou vendedor. E cada vez mais, se a gente se entender por isso, é incrível de conseguir fazer e utilizar as ferramentas que estão à disposição para esse tipo de coisa. Né? É o meu jeito diferente de ver marketing, de ver essa turbilhão de coisas que a gente está passando aí para isso. Então, e eu vejo muito que todo mundo pode ser influenciador do seu próprio negócio, né? As pessoas, elas têm aquela vergonha de aparecer. A questão de estar no bastidor, que é o trabalho que eu tenho feito e trazendo muita gente saindo do bastidor, assim como eu também estou fazendo esse trabalho de sair do bastidor, porque eu vejo que tem muito conteúdo a ser colocado, né? E é no bastidor que as coisas acontecem na maioria das vezes. Sim. O show tá ali e tem alguém só representando muita coisa só, né? No dia a dia. E dar essa voz, eu acho que é muito bacana. Me conta... Mara, queria aquela bala de prata, vamos dizer assim, 3 ações para as pessoas que queiram entrar nessa área, o que elas precisam fazer ou se posicionar para conseguir ter um sucesso nessa área? Eu gosto de dizer o seguinte, todo mundo já é influenciador ou influente em algum tema, mas não assumiu ainda. Então a primeira coisa para você ser um bom influenciador, você primeiro tem que ser influente sobre o tema ou algum tema. E para você ser influente, você precisa conhecer. Então, a primeira coisa que você precisa saber é você escolher um tema ou um recorte que você
consiga dominar. Essa é a primeira coisa. Então, segunda coisa, entender que é um caminho sem volta. Então, assim, não adianta a gente brigar com as coisas que já estão acontecendo, não adianta a gente brigar. Eu vejo cada vez mais dados de empresas que, num primeiro momento, falavam assim, a gente não vai se digitalizar, nós somos low profile. Você pode continuar sendo todas essas coisas. Você tem uma forma, inclusive, de você criar a própria curadoria sobre aquilo que você vai fazer e aquilo que você vai colocar, mas você, assim, não utilizar as ferramentas que estão à disposição é uma bobagem. Você pode pensar que, de repente, você não quer ficar famoso, mas, ao mesmo tempo, você tem que comunicar desta maneira. E aí que você comunicando e usando essa questão digital e essas ferramentas que estão ali, pode ser que você também precise lidar com a questão de você ficar famoso ou não. Mas antes disso, você atingiu os objetivos que você tem lá. Então, segunda coisa não negligencie essas coisas, mesmo que você esteja num lugar mais tradicional, num lugar ou num ambiente mais analógico, ou que você queira ser mais low profile. Eu gosto de dizer, com o que você comentou agora, Carol, eu também fui um cara muito da graxa, como eu consigo falar, do bastidor, sempre trabalhei, e por anos as pessoas falavam, Baran, conta um pouco mais do que você está fazendo, compartilha um pouco mais essas coisas. Eu falava, ninguém quer saber, ninguém, né? Mas eu falo, cara, meia dúzia de pessoas que souberem, você vai impactar meia dúzia de pessoas. Então, eu acho que essa questão, fica o convite para isso. E uma terceira coisa, na dúvida, faça. Então, assim, se você está na dúvida se vai funcionar, vai dar certo, não vai, se vão te julgar, ou se isso, se aquilo, faça, né? E por que eu falo isso? Eu estou falando isso para mim, inclusive. Uhum. Né? Nessa história toda, quando você, por exemplo, cria toda uma estratégia como você está fazendo com o podcast, dando essa oportunidade de trazer pessoas bacanas para compartilhar, colocando isso na rede, fazendo essas coisas todas acontecerem, independente dos teus objetivos e tal, primeiro objetivo você já cumpriu, que é de fazer. Vai, faz. Entendeu? Então, assim, não sei se é uma bala de prata, mas assim, fica a dica aqui, #fica a dica, dessas 3 coisas, né? Então, assim, faça e entenda aquilo que você consegue fazer. Ao mesmo tempo, né, busca entender que esse negócio é necessário, é um caminho sem volta, então não rema contra a maré. E a terceira coisa, faz. Começa fazendo. Né? Então, assim, ó, o caminho daqui para a China começa com o primeiro passo. Então, olha para o lado certo e vai para lá. E se às vezes você for um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, é questão só de ajuste de rota no meio do caminho. Né? E qual foi o gatilho que te deu para você falar assim, vou falar agora? Na verdade, mais do que gatilho, virou uma chavinha na minha cabeça que me deu uma tranquilidade, que eu já fazia isso. Eu já, assim, dentro da minha bolha, eu já fazia. E falo assim, e por que não fazer isso utilizando essas coisas todas que estão acontecendo? Então, essa foi uma parte do gatilho. A outra parte do gatilho, Carol, foi o seguinte, eu me descobri como um cara que, assim, independente de vertical de negócio, tipo de negócio, eu gosto de gente. E gente é base para absolutamente tudo. Eu também usava dessas questões, dessas ferramentas no meu mundo mais analógico, mais low profile e tal, para conseguir atrair e reter os talentos dentro de casa. E, ao mesmo tempo, utilizava disso para uma necessidade de vender, de trazer resultado e tal. Então, de alguma maneira, eu já fazia isso. Então, foi só eu pegar e falar assim, o terceiro ponto da minha bala de prata que eu falei, faz. Então, essa história também tem uma coisa ligada a uma oportunidade de negócio, como eu falei, de começar a olhar isso como uma onda que estava vindo e não lutar contra mais, e jogar a favor, né? Então, não sei se foi assim, não teve um momento, não teve alguma coisa. Não teve uma decisão, só aconteceu. Sim, né? Mas a maioria das coisas da minha vida foram assim. Né? Então, que nem as pessoas perguntam a Maria Isabela, minha quarta filha e tal, como é que você foi? Não decidi nada, papai do céu mandou. A gente não estava nem planejando, não estava fazendo nada, mas aconteceu, né? E aí a gente se adapta e vai fazendo, e aí entende que essas coisas acabam vindo no tempo, como a gente falou, no tempo correto, da forma correta, e aí essas coisas vão acontecer. E para mim também foi muito disso, eu me escondi muito tempo dessa história, achava que
não precisava. Hoje, você abre as mídias sociais, as pessoas estão ensinando muitas coisas bacanas, simples, e compartilhando, né? Que ajudam um monte de gente, né? Tem até essas trends que acontecem, fala assim, quanto tempo você demorou, né? Quantos anos você tinha quando você descobriu que você abria a lata assim, você fazia assado. Mas é disso que a gente está falando. A economia dos criadores, da economia da influência e tal, passa por isso. As ferramentas estão aí à disposição. As pessoas estão querendo consumir esse tipo de coisa. Eu falo que tem sempre alguém que precisa do seu conteúdo. Sempre. E tanto tem que eu tenho uma amiga que falou, tem filho pequeno, e falou assim, você sabia que tem uma menina no TikTok que ensina a resolver problemas de matemática? Então você fala, eu não sei resolver problemas de matemática, eu preciso estudar com meu filho. Isso. Tem alguém ensinando. Isso. Eu dei esse exemplo de como abrir, porque eu mesmo já me caí nessa história. Falei, caraca, não é possível que eu nunca tinha visto que era desse jeito, né? Tem coisas que são... que muda o ponteiro geral. Então, eu vejo pelos meus filhos a necessidade que eles têm com essa capacidade absurda que a molecada já vem hoje em dia, já vem com software super atualizado, com todos os upgrades. A gente às vezes fica, né? Caraca, como é que é? Os caras são muito rápidos, são isso, são aquilo. Mas ao mesmo tempo com uma dificuldade gigante de aprender, às vezes, essas coisas. Quando você pega, por exemplo, do ponto de vista que você usou do problema de matemática, no modelo de educação ainda super arcaico. As mesmas, se eu trouxesse meus tataravós aqui na máquina do tempo para cá, se isso fosse possível, botasse eles aqui, eles chegariam aqui e falassem, nossa, é outro planeta, aí desceria lá na Berrine, aqui é outro planeta, é isso, aquilo. Mas tem um lugar que ainda continua igualzinho, que aí eles iam falar, não, eu tô no planeta Terra, que é na sala de aula. E aí quando você pega por isso, tem uma galera já nos TikToks da vida, em todas as outras mídias, ensinando, hackeando, como a turma mais jovem fala sobre isso, para você, como é que você resolve o problema de matemática, como é que você estuda, como é que você se prepara para alguma coisa. Cada vez mais, estou vendo com a minha filha mais velha agora se preparando para a faculdade, aquilo que se fazia antes já não é mais desse jeito, por N razões. Ele já vem com software diferente. 2, esse software diferente, nessa molecada toda, eles não fazem coisas, eu vou dar um exemplo aqui, que é fundamental, é de você ler muito, você pesquisar muito para você aprofundar, para você ter repertório. Eles são muito rasos no geral, eles são muito bons, mas são muito rasos e também são largos, eles não são profundos. Quando você vai fazer, por exemplo, um lance de passar uma faculdade de primeira linha, a questão de prova de redação é fundamental. E a molecada não consegue escrever. Porque são 3 coisas, tudo na vida é quase 3, né? Quase tudo na vida são 3, né? Então a primeira coisa é ter repertório. Isso é difícil de você conseguir. As outras 2 coisas eles aprendem, que é técnica para você escrever e a estratégia que você vai usar em determinado momento. O problema, cara, o primeiro é muito complicado, é repertório. Então, hoje em dia, eles começam também a perceber que tem dicas para quase tudo, mas tem algumas coisas que não mudam. Não tem jeito. Por mais que você crie coisas diferentes e tal. Então, assim, e eu falo para os 2 que estão entrando nessa fase agora, falo assim, ó, vocês vão aprender os hacks, vocês vão aprender a calibrar a questão de estratégia, mas assim, não tem jeito, vocês vão precisar ter repertório. Como é que vocês vão escrever se não tiver repertório? E não é um negócio que você toma uma pílula e, opa, agora eu sei falar sobre tudo e, né, não é desse jeito. Porque no lugar onde eles nasceram, tá tudo no Google. Eles recebem isso por vários canais e assim, sempre sendo impactados por alguma coisa. Então eles sabem sobre muita coisa e profundamente sobre praticamente quase nada. E é uma geração que vai lá e usa o chat GPT, cria a tese e ele fala, resume. Eu falo, caraca, mas lê a tese. Não, resume. O cara escreveu tudo para você, ele tá te dando, a inteligência artificial tá te dando de bandeja toda essa coisa. E o cara manda o resume. Então, cada vez mais isso está num lance de se aproveitar, né, as ferramentas que estão aí à disposição para fazer isso com os filhos, para fazer isso com as marcas e a história dos artistas, influenciadores, celebridades, ou como é que a gente chama isso, tem um papel fundamental num processo que nem esse, né, de conseguir ajudar e de conseguir impactar essa galera aí através das ferramentas que estão aí. Você falou um ponto em relação à questão de educação, né? E eu vejo que essa parte tradicional, ela precisa mudar. Urgente. Eu estava até num evento no Google e aí me perguntaram, o que você acha? Eu falei assim, não sei, tá? Porque quando eu comecei a escrever meu livro, eu parei ele e falei, não tem como escrever de marketing sem falar de inteligência artificial. Só que eu preciso estudar isso.
E aí escrevi um artigo para exame na época e uma pessoa falou assim, eu vi seu artigo, o que você acha nessa questão de educação? Uhum. Falei, precisa ser atualizado. Não adianta fazer uma prova, porque não tem essa questão, né? Sim. De como que vai ter a forma de você ser aprovado ou não e entender se isso é plágio ou não, se você Sim, copiou total. algo ou não. Uhum. E eu vi recentemente um vídeo do Walter Longo falando relacionado a vocabulário, que é o que você falou, onde as gerações não têm um vocabulário, então elas não escrevem um bom prompt. Isso. Então, quando a gente pensa em uso de inteligência artificial, a gente precisa ter um repertório bom, ser bom perguntador, bom questionador, para que de fato chegue nesse conteúdo refinado. Isso. E não precisa ter pressa, né? Precisa ter aquela calma para a leitura disso, né? Eu brinco muito que eu sou muito ruim na matemática, por isso que eu já falei do problema de matemática. Foi algo que uma amiga já me solucionou para um problema futuro com meu filho de 6 anos. Mas eu falo que eu foco nele na parte do português. Isso. Porque numa conversa, ele precisa ter toda essa parte de vocabulário, ter entendimento e conseguir se fazer ser entendido de uma forma boa. E escrever bem, né? Isso. Agora, uma conta, a calculadora faz, até a Alexa faz hoje em dia, mas numa questão de discussão e trazer pontos de vista e visão crítica, isso não. Então, essa parte de vocabulário que você comentou, eu acho imprescindível. E, Carol, eu vou te falar até um problema que eu tenho em casa. A minha filha mais velha também tem um problema sério com a matemática. Mas a gente começou a perceber que o problema dela não é fazer conta. O problema dela é interpretar o texto e entender o que o problema está pedindo. Não tem nada a ver com a matemática. Então isso aqui é um assunto que de repente a gente pode falar horas sobre isso. E que cada vez mais essa turma precisa ter algumas ferramentas que só mudam de nome, mas elas não saem do que é core para ter. Que é, por exemplo, você tocou num assunto primordial, que é a questão de saber fazer perguntas. Desde quando o ser humano é gente e tá aí, antes dessas tecnologias todas, é muito importante para você ter as respostas, além de você saber as respostas, por mais que você saiba e tal, é muito importante você chegar a uma conclusão. E fazer perguntas sempre foi desse jeito. E quando a gente pensa nos chats GPTs da vida, se você não conseguir fazer um bom prompt, que é basicamente você perguntar, não adianta, ele não vai conseguir te dar nada. Então, eu, por exemplo, fui formado em consultoria, e outra coisa que meu avô falava, que eu tenho 2 orebas e uma boca só, que é para escutar mais do que falar, eu tenho que, ao invés de chegar com a solução, eu tenho que desenvolver entendendo o diagnóstico do problema que o cliente, ou o projeto, ou qualquer outra coisa tem, para depois eu desenhar a solução colocada para isso. Hoje em dia, para eu ter a solução que uma inteligência, seja ela qual for, artificial vai me dar, eu também tenho que partir de um... Eu não posso simplesmente falar assim, me fale sobre caneca. Ele vai falar, tá, mas e aí? Desenvolva sobre isso. E eu participei de um processo muito bacana. Você vê que tem, por mais que eu fale que essa questão de educação ela precisa mudar, mas quando você pega, por exemplo, uma escola super nova, a Link Business School, né, tem um processo de fazer uma aplicação que é quase um processo de uma empresa. E nessa história, a última que minha filha passou, a última etapa, vamos falar assim, é você usar a inteligência artificial e eles querem que você mande o prompt que você fez para saber como é que você pergunta, independente de como é que você vai chegar na resposta. Então, eu vejo que tem, assim, por mais que às vezes a gente fala, putz, tem algumas pessoas, instituições, entidades e tal, que estão querendo ter protagonismo nessas coisas importantíssimas para isso. E que às vezes quando você fala que você tem, eu tenho problema com a matemática, eu tenho isso, eu tenho aquilo, às vezes você tem que resolver o antes, o problema de antes. Né? Eu estou dando o exemplo da minha filha. Né? A minha filha fala, pai, eu não consigo entender o que o enunciado está pedindo. E aí você fala, o que isso tem a ver com a matemática? Se você tira a conta e você bota para ela desenvolver uma redação, bota para desenvolver um texto, bota para desenvolver qualquer outra coisa. E hoje, cada vez mais, é menos o que você aprender a fórmula de Bhaskara, a teorema de Pitágoras, decorar a questão da tabela periódica e outras coisas que você não vai usar para quase nada, e fazer essa molecada aprender a pensar. Né? Então, dessa história como um todo, esse mundo todo de
dos criadores, dos influencers, o próprio mundo do marketing, das marcas e tal, tem um papel importantíssimo nesse contexto todo. Dessas próximas gerações que estão vindo aí, eu estou vendo a minha baixinha chegando e preocupado, porque assim, o que eu aprendi já não serve 100%. O que eu desenvolvi com a Mel também já caiu por terra, com o B também está caindo, com o Rafa já assim, eu tô tendo que aprender tudo de novo, e a Maria Isabela vai chegar e vai falar, caraca, vou ter que de novo aprender tudo isso para lidar com ela. Quando a gente leva isso e extrapola não só para questão de educação, como a gente está falando, mas quando você pensa em marcas, marketing, qual é o protocolo de comunicação que a gente vai ter com essa galera que está vindo, muda tudo. Muda o meio. Muda, já mudou, exato, né? Total. Então você fala, como é que eu vou me comunicar com essa galera? Né? O que mais que vai vir né? Então imagina, de novo, volto à questão que acho que isso extrapola para tudo. 80% das profissões ou das ocupações que vão ter em 2030 não foram nem criadas ainda. Então você olha e fala, caraca, e agora? E eu tô com esse tipo de coisa olhando e falando assim, filho, para onde vocês vão? Se eu pensar com a minha cabeça lá de trás, a única certeza que eu tenho é que eu vou errar feio, né? E, de novo, pensando nisso, com essas gerações que estão vindo, eles consomem coisas completamente diferentes, Carol. Eles se engajam com coisas bem diferentes. Assim, tem várias coisas que a gente podia ficar falando aqui. Eles não têm desejos, por exemplo, que a gente tinha lá atrás. Por exemplo, liberdade para nós era comprar um carro. Então, eu sempre sonhava, um cara da minha geração, né, de trabalhar e ter condição de comprar um carro, porque aí eu ia conseguir. O negócio deles não é mais esse. Eles querem... primeiro que eles não querem problema com isso, não querem boleto, não querem nada de se Querem preocupar. mobilidade deles qualquer hora, liberdade é diferente, né? Isso, total. Então, assim, como é que você pensa nisso pelo âmbito de educação, pelo âmbito de formação, pelo âmbito de comunicação, pelo âmbito de marketing, marcas, enfim, muda completamente. A mesma coisa com relação à questão de consumo dessa turma toda que a gente estava falando. A educação mudou, a gente quer, por exemplo, lidar, eu vejo isso muito com essa galera, eles não querem mais ir lá ver uma questão acadêmica super bonita e tal, que já era incômodo, por exemplo, para pessoas da minha geração. Eu sempre fui muito crítico com isso. A moçada de hoje em dia, obrigado, aí tá bom, cara. A moçada de hoje em dia, eles querem aprender com quem já tem experiência, já tem resultado, já tem cicatriz de ter feito essas coisas, né? Querem uma pegada mais rápida, não querem uma pegada mais de... né? E não querem correr o risco de chegar e sentar numa cadeira de universidade que for e... foi um azar aqui que eu não peguei o professor A, o professor B e que tinha experiência. Muitas vezes tem muito disso também na questão dos influenciadores, dos criadores. Tem muita gente que ensina aquilo que nunca fez. Que viu um tutorial, lê um livro e tal. Tem o seu valor? Tem o seu valor. Mas é muito diferente quando você senta para você lidar com alguém que já fez, que vive o que você tá buscando, que tem esse contexto todo, né? Que a gente já pegou e já falou sobre isso. Que respira o que a marca coloca. Aí muda completamente, né? Aí a próprio engajamento. E não é à toa. As marcas que a gente mais gosta, de alguma maneira, estão já fazendo esse modelo todo. Né? Tem gente ainda procurando o seu lugar, o seu tom de voz, o seu approach e tal, faz parte do jogo. Mas a galera que está fazendo aí isso muito bem, é muito claro você ver que tem uma linha muito bem colocada para isso. Então, você lida com pessoas, você está focado mais no que no cliente, mas é o foco do cliente, focado na jornada, né, do que o teu cliente tem e pelo olhar que ele tem. Então, enfim, tem aí um desafio gigante aí para se fazer e a única coisa que a gente sabe é que vai mudar. Bom, e vindo de quem está nessa mudança, nessa transformação, e considerando a Non aí Nonzinha, como vocês chamam Nonzinha, carinhosamente, como líder nesse mercado de transformação, entendendo, né, todo esse contexto, hoje vocês têm usado alguma coisa de inteligência artificial? Super. De inovação? Super. Enfim. Mas, de novo, de 0 a 10 a gente está usando ainda 2, né? Primeira coisa importantíssima é reconhecer que a gente precisa fazer isso. Até porque as profissões aí não foram criadas. Exatamente. Né? A segunda coisa é começar a entender, a estudar e a testar. E aí começar a rodar isso de uma maneira sistêmica,
né? Então, quando você pensa hoje, você falou um negócio que que eu queria comentar sobre nesse tema relacionado à inteligência artificial. Os stories são as novas novelas. Quando você pega um Carlinhos Maia, né, que estava com a gente desde lá de trás, não tá mais, teve até uns namoros para voltar e está fazendo um trabalho gigante. Olha o tamanho que ele praticamente criou isso, um negócio chamado stories. Aí quando você está numa questão que nem essa, você vê fenômenos gigantescos de gente consumindo stories um atrás do outro dessa turma toda. Então, olha que louco. Sabe o que parece os stories? Outro dia estava me falando sobre isso. Parece as novelas de antigamente mesmo, porque passa naquele, entre aspas, horário e depois você não consegue acessar mais. Então tem uma questão de senso de urgência, inclusive, de você estar sempre ali falando, bom, o que o Carlinhos está fazendo? O que o fulano está fazendo? O Ciclano está fazendo e tal. Como eram as novelas lá atrás, né? Que a gente passava naquele horário e depois ela sumia. Não tinha um Viva que nem tem agora, que você fica assistindo. Outro dia eu perdi o sono por conta da Maria Isabela, estava assistindo lá América. Acho que é a América que estava passando, se eu não me engano. Né? Caramba, tipo, é quase um stories aqui, chuva de stories que estavam se passando. E aí se você estava lá naquela questão antiga, que você não pode voltar, né? Você não pode fazer algumas coisas, não pode acelerar. É quase uma novela, realmente. Então tem uma questão importantíssima de entender essa questão de falar, bom, fora aquilo que a gente sente, aquilo que a gente sabe. E como é que eu direciono para uma plataforma de inteligência artificial para me ajudar a ver o que vem para frente. Então, quando a gente olha, e uma coisa que eu aprendi há alguns anos, você quer saber o futuro, pega um avião, vai para a China, passa um tempo lá, você vai ver o que vai acontecer 2, 3 anos daqui para frente. Né? Fora isso, né? Se a gente não quiser fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar todos os argumentos, todas as estruturas, todo o conhecimento, os algoritmos e tudo relacionado a isso para saber o que vai acontecer para frente. Tem que ter, não tem jeito. Né? Então, mais do que usar, tem que reconhecer que é um caminho sem volta. Né? Tem que ter esse tipo de coisa. Na Nonstop, em qualquer outro lugar. Para quem quiser fazer um bom trabalho, tem que usar. E são ferramentas que estão aí à disposição. Né? E as novas gerações não sabem o que a gente tinha antes na televisão, por exemplo, propaganda, né? Era uma coisa, isso você falando, eu tô aqui rindo, lembrando, porque eu tava na praia com meu filho, estava sem internet, mas tinha TV a cabo, só Sim. que tinha aquele desenho, ele não quer assistir esse, falava assim, você não tá entendendo, só tem essa opção, falou assim, sorte que você tá à noite e consegue assistir, porque na minha época era só de manhã que tinha desenho. Exatamente, então, é isso aí. Como a gente se acostumou numa coisa que eles acham assim, que absurdo, como assim, eu não podia escolher, você não tinha esse poder de decisão, não tinha. Escolher, pular o reclame, que na época era reclame, né? Tem alguns lugares que chamavam reclame, no intervalo, eles querem cada vez mais, Carol, essa geração, como essas gerações que estão aí, eles não têm paciência de esperar algumas coisas. Então, por exemplo, esse negócio de botar para frente, ouvir ou assistir as coisas no vezes 2, né? É uma geração que está muito ligada a essa questão imediatista e de fazer as coisas de forma muito rápida. E às vezes com pressa. Né? Então, eu vejo meus filhos, às vezes, ai, que tédio, não tem nada para fazer. Eu falei, cara, vocês não sabem o que não tem nada para fazer. Você não sabe, né? Eu vou te dar um outro dado assustador no databaran dessa história toda, é o seguinte. Adorei. Os meus filhos, quando você pega os meninos, eles são malucos por futebol. Malucos. Só que há muito tempo eles não conseguem assistir um jogo inteiro, prestando atenção. Segunda coisa, eles não estão nem aí pelo horário que vai passar. Agora a gente está gravando, teve jogos ontem da Champions League, está tendo Champions League hoje de novo. Eles não estão assistindo. Sabe por quê? Eles assistem a hora que eles querem. E o pedaço que eles querem. Sabe onde que caiu a ficha nisso? Fora jogo do Corinthians, essas coisas todas, a seleção brasileira, Copa do Mundo, por exemplo, eles, cara, o Brasil ia jogar na Copa do Mundo, eles foram jogar bola. Então, depois eu assisto, pai. Aí caiu uma ficha na minha cabeça. Eu falei, cara, esses caras não estão nem aí para isso. Aquilo que, vou falar da minha geração, para não falar... Da nossa. Da nossa, então beleza, vamos lá. A gente esperava um capítulo da novela, a gente esperava o horário do jogo. Quando entrava no intervalo, a gente esperava. Eles não acostumaram a esperar. Eu falei, eu quero assistir agora, que nem teu filho. Eu quero assistir agora, quero assistir esse
desse jeito, e ele fala, eu quero assistir, não é assistir todo ele, eu quero assistir um pedaço, que daqui a pouco eu mudo. Aí eu tô aqui nessa tela, junto com essa outra tela, junto com alguma coisa que tá acontecendo e tal, e ele tá lá, tentando entender. Tem um vídeo legal que mostra sobre isso, que o pessoal fez um react, que eu vi alguns dos meus filhos nesse mundo. Antes, quando você queria falar, o cara não sai do quarto e fica jogando, aí essa história dos gamers, que aí isso virou uma indústria, enfim, tem Copa do Mundo Gamer, que é maior do que Copa do Mundo de futebol e de outros esportes e tal. Então teve uma geração que foi assim e a gente se preocupava. Tem a segunda geração que assistem os outros jogarem, que é a história do Twitch. A gente falou aqui de várias mídias sociais, mas tem outras que a gente não dá muita bola, né? Twitch é uma delas. Cara, é impressionante o que esses caras fazem. E tem a molecada que fica assistindo o outro a jogar e tendo reações, os tal dos reacts, né? E saiu um outro negócio, um meme aí, dizendo que tem uma geração agora que tá assistindo alguém assistindo o outro jogar. Que também tem gente lidando com isso, porque você também tem reações, tem isso, tem aquilo. Pega um exemplo hoje de um cara que tá fazendo um trabalho excepcional, mas é muito maluco, se a gente pensar com a cabeça, por exemplo, de onde eu vim. O Cazé, adoro o Cazé, Casimiro, né? Que tá criando uma... TV na internet, né? TV na internet e, assim, fazendo um trabalho gigante. Tem uma emissora, vamos chamar assim, né? E que... Como é que ele fez isso? Fazendo react. React do quê? De qualquer coisa. De qualquer coisa. Ele botava um vídeo lá e ficava lá, pô, não sei o que, quando era futebol era Vasco, com aquele jeitão dele, porra, cativante e tal. Quantas pessoas que estão fazendo isso também, que não são tão conhecidos para nós, por exemplo, como o Cazé, que são gigantes nos tweets da vida, né? Você vê lá também um outro protocolo que também está acontecendo com o Quai e por aí vai. É impressionante. Então... Que é outro público também. Completamente diferente. Completamente diferente. Então, antes, a gente foi criado... Eu vou falar de novo pela minha, mas para não falar... que tinha lá o canal A, B, C, e tinha lá, né? O canal 2, o canal 4... Aqui em São Paulo, 2, o 4, 5, 7, o 9, o 11 e o 13. Né? MTV no 32, e do 32 assim, e ainda meio ruim, dependendo do lugar, da antena UHF que tinha. Hoje é impressionante o que você tem à disposição o tempo inteiro. E por isso que cada vez mais alguém direcionando, dando curadoria, dando contexto, vivendo por comunidades. Essa história do community, como eu estava colocando, é assim, quando você olha com essa visão, é meio óbvio que essas coisas têm que acontecer. Né? Mas quando você está dentro e você não enxerga, é meio difícil você ver o que está acontecendo. Então, cada vez mais é tipo comunidade. Né? Então, assim, é muito doido. Isso se reflete em várias coisas. A dificuldade que a gente tem de juntar os nossos filhos naquelas coisas que a gente sempre fazia. Né? Eu, como tenho filho pra caramba, então eu posso falar sobre isso. É difícil. Os caras não querem comer no mesmo horário, eles não querem fazer isso, não querem fazer aquilo. Você vai fazer o famoso pedido do sábado de noite ou do domingo de noite, cada um quer comer uma coisa. A pizza não vai rolar para todo mundo. Cara, então assim, as pizzas, não, eu quero japonês, eu quero hambúrguer, eu não quero comer nada. Como assim você não quer comer nada? Não, eu passei na casa de fulano, já comi. Falei, pô, mas agora é hora de jantar da família. Então, cada vez mais isso está sendo impactado, de novo, com as questões relacionadas a própria relação familiar, a questão de educação, a questão de como é que as pessoas pensam, como é que as pessoas consomem marcas, o tempo inteiro. Então, imagina, você está numa hora da família ali, ele está aberto o celular vendo algum dos influenciadores, ou dos artistas, ou desses caras que estão aí criando conteúdo. E ele não está querendo muito falar com você. Porque você é chato, você tem um outro protocolo que não está rolando, que isso, aquilo e tal, e está consumindo alguma coisa o tempo inteiro. Você ainda tem uma possibilidade de ir atrás dessas pessoas e falar assim, olha, se conecta com meu filho, comigo, de uma outra forma. Você ainda tem esse privilégio, né, Baran, de conseguir. E, Carol, eu vou te falar assim, a gente fala assim dessas celebridades, né, desses artistas. Tem celebridades e artistas que eu nunca ouvi falar e já aconteceu para assinar contrato com eles, que eu tomei uma bronca dos meus filhos depois quando eu cheguei de noite, que viram lá e falei assim, eu não vou falar aqui, mas assim, eu não sabia nem quem era. E são caras e moças, enfim, gigantescos. E que a gente, mesmo estando dentro dessa questão, não consegue entender esse movimento todo que está acontecendo. Né? Então, quando você pega, vou dar esse exemplo, podia dar outros, o dos MCs,
né, do funk e tal, é um negócio assombroso. Assombroso. Você pode gostar, pode não gostar, pode ouvir, pode não ouvir, não importa. Agora, não dá para ignorar que isso está acontecendo, né? E que, de alguma maneira, esses movimentos todos já aconteciam antes, mas aconteciam mais devagar e numa escala diferente. Lembra a história de velocidade de escala? Sim. É a mesma. Agora acontece muito rápido. Então imagina, eu lembro como se fosse hoje quando começou essa história de sertanejo universitário. Parecia que era uma revolução. Quantos sertanejos universitários aconteceram depois disso dentro do próprio sertanejo? Sim. É surreal. Então agora tem o funk, tem o trap, tem... Tô falando de coisas até antigas, né? O pessoal vai olhar lá, vai jogar tomate aqui nos comentários. Mas enfim, você vê... E às vezes eu falo isso quando eu acho que eu falo, não, caramba, não sabia que isso existia. E eu teve essa conversa outro dia, o trap. Eu falava com amigos meus, ninguém sabe que isso existe. E é gigante. Gigante. Você vê, por exemplo, caras que em movimentos regionais, o Nordeste é um grande polo dessas coisas. Você vê, por exemplo, um Natan. Já ouviu falar do Natan? Sim. Eu vi o Natan surgindo lá atrás. Quando eu entendo, não entendo muito, eu entendo pouco, mas quando eu vi, eu falei, cara, esse garoto vai explodir. Vai, assim, de uma maneira... E ele tava no carnaval bombadíssimo, né? Então. E você fala, carnaval não tem nada a ver, não conecta. Então né, você vê. com- E aí eu tô dando exemplo do Natanzinho, que a turma fala e tal, mas tem quantos outros? Ana Castela. Gigante, entendeu? Você pega essas coisas todas, né? A própria Simone Mendes, né? Esposa do Kaká. Cara, é um negócio surreal. Surreal. Quando você pega uma Simone, ainda você entende, porque você já mais ou menos entende, porque ela já tá na estrada já há um tempo, enfim. Mas parece que fez assim, Bom, isso. na solo, né? É muito... Não, ficou muito maior. É. Muito maior, muito mais potente, muito mais tudo. E eu vejo também uma outra questão de collabs que eles vão fazendo, né? Assim, é surreal. Então, é o efeito associativo. Então, Total. tá aqui ela com S. E é impressionante Explode, o quanto explode. isso... A Simone, eu acho que é o caso feminino, de dupla que separou e que não teve questão trágica e tal. É o case que Sim. explodiu. Né? Enfim, e você, quando vê, inclusive a qualidade da música e tal, melhorou para quem eu gosto, no caso, mas quando eu vejo com pessoas que são até, não só gosta que nem eu, mas são especialistas, eu falo assim, melhorou. Aí você fala, caramba, o que já era bom pra caramba, num patamar absurdamente Sim. alto, bumba, melhorou. E vindo outros aí vindo, né? Então, Ana Castela e todas essas E que não outras... viram competidoras, né? Viram, Ao contrário. Pelo contrário. Pelo isso. contrário, porque vem criando e ajudam, inclusive, como se fosse topo de funil é Antes surreal. existia muito essa questão de rixa, né? Então, assim, era Ivete versus Cláudia Leite, onde as Exato. pessoas criavam coisas Exato. que provavelmente nem existiam Nunca entre elas, existiu, né? talvez, Então, assim, Uhum. eu não tenho essa propriedade para dizer, mas eu vejo o tanto hoje de que um sertanejo ou um MC Isso, ou isso. um pagode, Isso, né? O Thiaguinho isso. mesmo, né? Sumidade, o que total. vai trazendo e Uhum. colocando e eles vão crescendo juntos, vira essa comunidade entre eles. Eu ia né? usar essa palavra que você tirou da minha boca. Eles estão já exercitando isso, a questão de comunidade. O que traz para a próxima? Os valores são iguais, então eu compartilho isso. O entendimento, não a ignorância de que, se eu vou no teu show, não vou. Não, ao contrário. Se eu vou no teu show, possivelmente ele também vai gostar do meu, Sim. que é mais ou menos, que pode no meu. Então, essa questão toda de você escalar as coisas, de você crescer dessa maneira, passa muito no lugar que nem esse. É comunidade. Então, de novo, de alguma maneira, isso acontecia lá atrás de forma analógica, dentro de uma bolha. Agora, com o viés do digital e de todas as ferramentas que estão aí à disposição e que ligam com marca, ligam com todas essas coisas, você estoura a bolha e esse negócio se transforma de uma forma muito mais veloz e escalável. E rápido, é impressionante. Isso vai acontecendo de uma forma... Me veio na cabeça um cara que eu pessoalmente descobri há pouco tempo. Eu gosto muito de comédia, uma comédia às vezes mais simples e tal. Tem um francês, que eu acabei de esquecer o nome dele. Putz, caçamba, tô vendo ele aqui na minha frente, se alguém lembrar, enfim. Que é o Paul.
Paul... Daqui a pouco eu vou lembrar o O sobrenome. resto. Paul. Provavelmente eu tô te falando, você não lembrou, mas enfim. O cara, ele é um francês que fala com sotaque meio puxado. Ele tinha uma história completamente diferente na França, casou com uma brasileira, veio pra cá, acho que foi pra Londrina, Maringá, alguma coisa assim, que é no interior do Paraná. Ele explodiu, combinando o timing de comédia diferente, que é um time mais europeu, mais francês, e achando esse tom de voz aqui no Brasil, porque assim, tem muito disso, né? Às vezes a comédia americana, comédia londrina, inglesa e tal. Ele mesmo. Paul Cabanes. Pronto. Paul, sou seu fã. Cara, eu dou muita risada com isso. Com ele. E eu descobri agora. Então, e fazendo isso através de cortes. Então, imagina aqui, que nem aqui, a gente tá falando, borbulhando de coisas e tal. E inteligência artificial ajuda pra caramba com isso. De você pegar cortes de tudo isso que a gente tá falando aqui e criar todo um modelo para que, às vezes, as pessoas não vão conseguir assistir, sei lá quantas horas que a gente vai falar aqui. Mas o que sai daqui, como contextos colocados de cortes, ferramentas como a inteligência artificial ajudam sobremaneira esse tipo de coisa. E o Paul faz isso de forma espetacular. Fica a dica, se vocês gostam, se vocês aí que também estão assistindo gostam, assistam lá o Paul Cabanes, certo, Deb? E dá uma olhada lá, porque o cara, ele conseguiu usar do talento, conseguiu usar de entender o protocolo e as ferramentas estão à disposição. Então, quando você olha, por exemplo, a indústria de corte, e os maiores caras hoje de internet sabem que além de você se utilizar de tráfego pago, é muito importante você criar um modelo como se fosse de afiliados, que é essa galera fazendo corte. Aí o cara vai te seguindo, vai olhando e de repente ele está aqui consumindo 1, 2, 3 horas do que você está colocando, consumindo absolutamente tudo que você vai colocar e vira um consumidor da sua comunidade através da curadoria que você está fazendo sobre alguma coisa que você é influente. Vou dar um outro exemplo. Eu adoro quando eu falo os exemplos, então parece que só sou eu que não conheço. Parece que eu tô... Tem o vovô Anésio. Vovô Anésio. Vocês já viram já? Cara, ele parece o vô de todo mundo. Cara, explodiu. Que é o Caio, né? Que é o neto dele, né? Super improvável. Mas, de novo, ele se parece com todo mundo. Ele entra na nossa casa e com vídeos curtos, como se fosse um corte com isso, bombando nos stories e nos TikToks e de uma forma absurda. Levando entretenimento, levando uma série de coisas bacanas para a vida de todo mundo. E, obviamente, eles estão monetizando em cima disso e as marcas estão cada vez buscando Vovonésios, Pauls e esses caras fazendo isso. Então, você bota ele, por exemplo, na TV, e é engraçado. Eu já vi ele fazendo eu já vi eles dando entrevista na TV. Não combina, não é nem legal de assistir. Ou fazendo alguma coisa. Mas não conecta com o meio, né? A questão do meio, do canal, do protocolo, do tom de voz, todas essas coisas que a gente estuda na faculdade e que às vezes fica meio... Você fala, agora eu entendi como é que esses caras fazem esse negócio, já entendi. E vai mudando cada vez mais. Então, assim, estão aí os exemplos dando crédito para essa turma. E para não falar só dos outros, falar da Non-Stop, tem um cara, Toninho Tornado, esse quase todo mundo conhece, né? Com a história dos calabresos e... Luanos Piovanos, eu sei lá mais o que lá e tal. Um negócio simples. E quando você pega o Toninho, que é um cara super simples, lá do Peri. Eu sou da Zona Norte também, enfim. Eu também. De que lugar? Sou da Jardim São Bento, Casa Verde, por aí. Jardim São Bento é a Zona Norte... Meus pais, eu sou Casa Verde. Manhattan diz da Zona Norte. Mas de onde você é? Eu sou da Vila Guilherme. Que é Vila Guilherme, entendeu? Então, assim, uma Casa Verde, um avô meu morou ali na frente do bar do Plínio, muitos anos, quando era vivo. O avô que eu sempre falo, o seu Pascoal, morava na frente do bar do Plínio ali, na frente do Play Center, enfim. Tem uma lembrança bacana pra caramba sobre isso. Bom, voltando pra cá, o Toninho é um cara que já é mais velho, que ele veio fazendo isso e veio se adaptando muito tempo, e por muito tempo ele não conseguiu monetizar, e que agora, Carol, ele tá estouradaço. E com os bordões, com aquelas coisas todas simples, que todo mundo sempre gostou nas Praça Nossa da Vida e tantos outros programas e
e questões de humor que se tinha, ele agora usando essa questão toda, pelos protocolos de ser um negócio rápido, com tirada bacana, com isso e aquilo, explodiu, entra na casa de todo mundo, é um bacana que a criança, o adulto, o pessoa mais velha gosta de ver, entende, né? Se não entende, se diverte com todo mundo se divertindo com aquela história e acaba também gostando disso, e aí fala, pô, legal esse negócio aí do calabreso, disso, aquilo. Cara, é impressionante. E quando você acha que ele tá estourado, e você vê, por exemplo, o Davi, acho que no Big Brother lá, brigando com outro rapaz de madrugada, estourou esse negócio de uma maneira absurda. O calabreso, e você via lá dentro que a maioria dos brothers não sabiam o que era, e ficou um... E isso ajudou a explodir ainda. A gente já achou que já tinha explodiu. Porque furou uma outra bolha. Outra bolha, é isso. São as bolhas. Quando a gente fala, eu furei uma bolha, na verdade são várias, é como se fosse uma cebola. E você vem furando esse tipo de coisa, né? Então, quantas pessoas que se a gente ficar falando aqui, você já ouviu falar, não ouviu falar, isso, aquilo. Antes tinha plataformas, como por exemplo o Globo, que faziam uma curadoria daquilo que a gente queria assistir, daquilo que a gente ia consumir, certo ou errado, não importa, não estou aqui para falar sobre isso, mas era aquilo, aí você sabia que tinha os Antônio Fagundes da vida, as Glória Pires e por aí vai. E se falava do tema A, não falava do tema B, e se era esquerda, direita, para cima, para baixo, Corinthians, Palmeiras, não importa. Esse negócio mudou, o protocolo mudou, a velocidade mudou, essas coisas todas mudaram, né? O que acontece é que, se a gente olhar algumas características de algumas pessoas ou algumas questões continuam as mesmas. Algumas coisas mudaram de nome, outras coisas você só deu mais velocidade e escala, né? Mas decodificar, hackear isso, entender quem conseguir fazer isso de forma melhor, mais rápida e conseguir fazer a entrega, vai conseguir ter sucesso aí de hoje para frente, onde a gente já sabe que não é o mais rápido nem o mais forte, é o que se adapta mais rápido, que aprende mais rápido, é o que vai dar certo lá para frente. Tem constância, eu vejo também, né? Dentro disso. Sim. Barão, uma dúvida em relação até a Non. Qual tipo de perfil de influencer que vocês pegam? A partir de alguma coisa? Ou tem alguma estrutura? Então. Como que... Porque um monte de gente vai falar assim, eu quero ser influencer, vou atrás do Barão, porque eu vou pedir seu @, muito em breve aqui. Sim, então, assim, sim. Vamos já fazer um nicho, total, né? Vamos segmentar aqui um filtrinho do que hoje... funciona. Vamos lá. Essa é a pergunta que todo mundo me faz. E eu tenho uma resposta que é uma resposta quase que geral, mas depois eu vou dar uma pegada aqui para explicar um pouquinho isso. A gente nasceu praticamente dos caras que estavam no digital, que não eram digital influencers, eram caras da comédia. E junto com os sócios na época que tinham essa pegada do entretenimento, da música, dos shows e tal, teve uma combinação importante para se criar e até ajudar a fundar o que é essa indústria e essa era agora aqui no Brasil, vamos falar assim. Então, esses caras ficaram grandes. Então, quando a gente pega hoje como característica, e aquilo que a gente mais sabe fazer e tal, é pegar caras... que nem o Whindersson lá de trás, ou que nem o Toninho agora, isso é nossa Coca-Cola. É isso que a gente sabe fazer, a gente faz isso muito bem. Precisa ser grande, precisa ser isso, precisa ser aquilo. Hoje, quando você me perguntou sobre tecnologia, um dos desafios da Non-Stop é conseguir se estruturar do ponto de vista de processo de tecnologia para pegar os micros, nanos e até os pequenos e médios e dar o mesmo tipo de tratamento que precisa ser dado para os grandes. Quando eu tenho 20 ou 50, do ponto de vista de só com menos processo, menos tecnologia, mais pessoas, mais gente, mais people intensive, como a gente gosta de falar, a gente consegue resolver e consegue fazer isso super bem. Mas para fazer isso com os pequenos e médios, não tem como. Tem que ter tecnologia, tem que ter dado, tem que ter processo para fazer isso acontecer. E hoje, o que a gente faz super bem? A gente faz super bem para os grandes, né? A gente tem lá toda uma estrutura para conseguir pegar menores e que com potencial, claro que tem. Mas para fazer isso, não só no Non-Stop, o mercado inteiro vai precisar se estruturar com tecnologia, com dados, com processos, para conseguir atender essa demanda, né? Porque quando você fala de novo usar o exemplo do Whindersson, de uma GK, de um Joel J, o próprio Kaká,
Simone e tal, que são gigantes, tiro livre, que são gigantescos, é mais fácil e mais até óbvio algumas coisas. Quando você pega essa galera menor, não é tão óbvio. Então, não dá para depender só daquilo que a gente falava antes. O focinho do cachorro velho, o olho, isso, aquilo. Para esses caras é mais fácil. Para o geral é mais difícil. Então, para a turma que tá nos assistindo, fica a primeira mensagem que não é só no stop, a indústria vai precisar passar por um processo de amadurecimento para conseguir atender essa demanda que está crescendo cada vez mais. E a gente ainda não tem capacidade de conseguir fazer isso de uma maneira, vamos chamar assim, direito, né? O exemplo que eu dou é que é como se a gente pensasse, por exemplo, em termos de futebol, surge muito mais talentos do que os próprios clubes conseguem aproveitar. E às vezes acontece de aparecer um Hendrick ou outros caras aí que na verdade, quando você olha e fala assim, alguém formou ou simplesmente ele se formou nisso? No nosso caso, a gente ainda tem uma capacidade de formar alguns, mas como de fazer isso em escala, ainda não somos só nós. Todo o mercado precisa fazer isso. Então, eu acho que cada vez mais pensar num talento, pensar numa questão do que você está fazendo e se não for na Non-Stop, for sozinho, for numa outra agência e tal, simplesmente fazer, que eu acho que tem que fazer. Muito legal. Eu ficaria muitas horas, porque eu falei assim, eles fizeram um roteiro, eu falei assim, tem umas perguntas que eu quero fazer. Nós seguimos o roteiro? Porque quando você falou, eu vou te mostrar, eu falei, faz aí e tal. Imagina, foi uma coisa puxando a outra, que eu gosto assim, na verdade, então tá bom, né? Eu acho que você vai ter que vir aqui um dia falar só de empreendedorismo, falar só dessa parte de 99 e tudo mais, mas a gente tem um momento aqui, já que você não quis ver nada, também tem um elemento surpresa aqui. Eba, vamos lá. A gente tem o nosso ícone do podcast, que é o nosso megafone. Laia! Onde a gente fala que se a sua mensagem pudesse chegar para o mundo, o que você diria? Cara, que legal, eu não vim preparado para isso mesmo, então não. Então, assim, a sua mensagem, a gente só não liga, né, para não estourar para não estourar tudo e arrebenta tudo. Se você quiser enfatizar, inclusive, essa é sua câmera. E depois eu vou pedir para você assinar, porque todo mundo que vem aqui, esse é só o da 3ª temporada, o outro já tá... Então tá bom. Olha só, tá tudo assinadinho, que beleza. Bom, assim, o que me vem na cabeça e no coração para falar no megafone é o seguinte, o problema do mundo é vendas. O que eu gostaria de falar para as pessoas, às vezes, de uma pergunta que todo mundo me faz. Barão, o que você gostaria de escutar quando você tinha lá 18, 20 anos? Eu escutei do meu avô, seu Pascoal, que falou que tinha 2 profissões no mundo. Uma é ser vendedor, a outra é trabalhar para quem vende. E isso, tanto na questão de economia dos criadores, quanto lá atrás, ou em qualquer outro lugar, pense sempre em vender, em trabalhar com gente e tal. Então, assim... essa é o que vem no meu coração. Então, assim, e na dúvida, façam. Não fica planejando muito, pensando muito. Vai e faz. O que muda realmente qualquer coisa é execução. Então, é isso que eu aprendi, é isso que eu faço. Fica aqui o meu megafone aqui para todo mundo aqui para vocês. Maravilha. Vou pedir para você registrar esse momento aqui pra gente. Olha que bacana. Vamos achar um lugar especial que achei. Enquanto o Barã assina aqui, vou falar mais uma vez para vocês, se inscrevam no canal, toda semana a gente tem um novo episódio por aí. Em algum lugar aqui da tela eu vou deixar o nosso QR Code também para o livro da Tecla SAP do Marketês, para vocês conseguirem acessar e adquirirem um de vocês. E como te encontram, Barã? Então vamos lá. Fácil, só botar Leandro Barankiewicz nas redes. Eu não estou em todas porque eu não sou tão digital assim, mas especialmente Instagram, LinkedIn. Estou fazendo um canal também no YouTube para ir jogando minhas coisas lá. Legal. Mas ainda tá... De novo, eu comecei fazendo. Vai e faz. Feito é melhor que perfeito. Vai e faz. Estou começando a compartilhar algumas coisas também nas redes. Estou mais ativo no LinkedIn, porque é de onde é mais fácil. Mas também no Instagram estamos lá, coloco coisas mais pessoais. Então, @leandro.barankiewicz. Não esqueçam o WICZ, o KIE-WICZ. Se botar só o Baran. Isso, se vai estar no GC, vai estar lá, ótimo, mais fácil. Mas se não, só bota Leandro Baran, já vão achar lá, já vai ter lá. Baran, super obrigada. Obrigado Sei da sua agenda maluca, né? 4 filhos, cuidar de todo esse time, tudo, né? Enfim.
Eu agradeço muito, você foi Obrigado. super receptivo já de primeira, quando eu falei, vamos marcar. Então, Vambora. foi uma coisa muito bacana, realmente. Você não só fala para as pessoas fazerem, como também apoia, né? Sim, Então, sem você é um dúvida. apoiador disso, então eu quero te agradecer também por Obrigado. ter vindo, estar aqui com a gente nesse dia. Super obrigada mesmo. Maior prazer, foi uma delícia. Espero que Adorei a turma também. curta aí. E se quiser que eu volte aí pra falar das outras coisas... Ah, não, a gente vai só dá marcar. café e água que a gente volta A aqui gente falando. marca. Não, você pediu outras coisas. A gente falou que a gente ia marcar o próximo. Ah, com então, vinho, pois é. alguma Então, coisa beleza. aqui no Bota próximo a gente vinho, marca. cerveja, a gente fica aí mais A gente tempo já faz ainda. um happy hour Isso aí. depois. Obrigada, Valeu, Viu, Barã, obrigado a mais uma vocês. vez. Valeu. E esse foi mais um Tecla Sabe Podcast. Toda semana a gente tem um novo episódio por aqui. Siga a gente nas redes, @Tecla Sabe Podcast e @Caru Fernandes. Obrigada e até o próximo.